Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas nos escreveu, capítulo 13. Eu quero louvar ao Senhor pelo privilégio de estar mais uma noite aqui, na ADNV, em Itapuã. Deus abençoe o pastor, presidente deste campo, o pastor Eduardo Vieira, um amigo que temos já há alguns anos e que sempre mantém as portas abertas aqui, tanto da sede quanto deste campo. Deus abençoe o pastor aqui, pastor André, que alegria revê-lo, estarmos juntos. Deus abençoe sua família, o ministério que o Senhor lhe confiou, e fica a minha gratidão pelo convite para estar com os irmãos aqui esta noite. Você crê que Deus tem uma palavra ao seu coração? Amém. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você pode dizer glória a Deus? Tome seu assento com a sua Bíblia aberta, por favor. Obrigado. O contexto deste milagre, desta libertação, se dá em uma sinagoga judaica. Como um judeu nascido sob a lei, Jesus tinha o hábito de sempre aos sábados estar em um destes locais. As sinagogas nasceram durante o exílio babilônico. A história vai nos contar que quando este povo foi levado cativo para a Babilônia, lá eles não tinham templo. Lá os sacerdotes, os levitas, não podiam exercer suas atividades como havia em Jerusalém. O que fez com que este povo, a fim de não perderem a sua cultura, a sua identidade, a sua característica religiosa, criasse, no período do exílio, as sinagogas. As sinagogas passaram a se tornar o local onde a palavra de Deus era ensinada. E mesmo quando este povo voltou do exílio, mantiveram este hábito. Este hábito se manteve mesmo após a reconstrução do templo em Jerusalém. O templo, basicamente, era onde as pessoas levavam os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, mas nas sinagogas que se espalharam por aquela região, por toda a nação de Israel, era onde o povo, nos sábados, se reunia para ali ouvirem, aprenderem a palavra de Deus. Jesus, o nosso Senhor,
está em mais um sábado em uma destas sinagogas. Este milagre que vai acontecer nesta sinagoga aqui, só Lucas vai nos contar. Talvez pelo fato de que, como foi médico, este milagre chamou a atenção do evangelista. Tendo em vista, este milagre desafiava não apenas a medicina da sua época, como também desafiaria a medicina da nossa época. É bem verdade que nos tempos bíblicos, o povo de Israel, o povo judeu, pouco sabia a respeito de medicina. Apesar dos avanços científicos que a nação de Israel possui hoje, nos tempos bíblicos não era assim. A medicina, quando surgiu, tinha muito envolvimento com algumas crendices, com algumas artes místicas, com algumas questões religiosas. O que fez com que os judeus, a fim de não se envolverem com a idolatria, se afastassem desta ciência durante muitos anos. Então, nesta época, não haviam médicos capacitados para cuidar desta mulher. E mesmo que houvesse o médico mais preparado daquele tempo ou do nosso tempo, o mesmo não seria capaz de resolver o seu problema. Porque a enfermidade desta mulher não era uma enfermidade simplesmente física, era uma enfermidade espiritual. Manifestava-se no físico, mas a origem da enfermidade era espiritual. É bom que se diga, antes de nós entrarmos definitivamente no texto, que nem toda a enfermidade é de origem espiritual. Existem enfermidades que são características da nossa própria humanidade, características do ser humano. Nós estamos sujeitos a enfermidades, mesmo sendo servos de Deus. Alguns servos de Deus sofreram com enfermidades. Eliseu, o grande profeta, morreu de uma enfermidade. Timóteo, sucessor de Paulo, tinha dores no seu estômago. Lázaro, amigo de Jesus, morreu em decorrência de uma enfermidade. É bem verdade que depois Jesus o ressuscitou, mas mesmo sendo amigo de Jesus, uma enfermidade chegou na sua casa. Então, servos de Deus também adoecem, e nem sempre isso quer dizer que tem origem espiritual. Mas existem enfermidades que têm origem no mundo espiritual. Uma das provas disso é o caso de Jó, onde diz a Bíblia que Jó estava tomado por uma enfermidade da cabeça até os pés. Permissão de Deus, mas a ação era uma ação maligna. Esta mulher aqui do texto está na mesma situação, sofrendo uma enfermidade de origem espiritual, cujo Jesus vai chamar de uma prisão maligna. Mas ela padeceu 18 anos nessa prisão, padeceu 18 anos nessa enfermidade, até o dia que Jesus se encontrou com ela. Porque apesar de tudo aquilo que ela viveu, e da prisão ser uma prisão espiritual, nós cremos no que diz a Bíblia, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Essa mulher estava sofrendo por uma situação, repito, de origem espiritual, e esta situação se manifestava de modo que a característica era deixá-la curvada, encurvada. Existem outras situações que podem fazer o mesmo efeito. Vou citar pelo menos duas. O pecado é uma delas. O salmista, no Salmo 38, ele vai nos dizer a seguinte expressão: as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. É como carga demais pesada para as minhas forças. Estou encurvado, ando muito abatido e lamento todos os dias. O que o salmista estava dizendo? Que por consequência do seu pecado, ele sente como uma carga sobre ele e por isso ele está encurvado. O sofrimento
pode fazer isto também. Os Salmos 42 e 44 nos contam algumas expressões tais como: por que escondes, Senhor, de mim a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? A nossa alma está abatida até o pó, e o nosso ventre se apega à terra. O sofrimento também pode fazer com que uma pessoa tenha a tendência a curvar-se, a baixar a sua cabeça, a arriar os seus ombros e estar na situação desta mulher. O pecado, o sofrimento, ou mesmo uma ação maligna, pode fazer com que uma pessoa se sinta como dentro de uma prisão e encurvada. Só que eu venho ser boca de Deus para liberar uma palavra para você, que não existe prisão da qual Jesus não possa te libertar. Não importa se a prisão é espiritual, se a prisão é do pecado, ou se a prisão é o sofrimento que você está enfrentando, que você está passando. Eu creio no que diz a palavra, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus vai se encontrar com esta mulher, que, repito, antes de começar a exposição dos versículos, está manifestando no seu físico o que está acontecendo no mundo espiritual. E aqui faço uma colocação que te leva a pensar, antes de começar a expor os versículos do texto: como seria se o nosso corpo refletisse o estado da nossa alma? O que está acontecendo com esta mulher é que o seu corpo está manifestando como ela está espiritualmente. E torno a perguntar: como seria se o nosso corpo mostrasse às pessoas à nossa volta o estado da nossa vida espiritual? Pastor, por que isso é importante? Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com o nosso exterior do que com o nosso interior. Não poucas vezes nós olhamos mais para o nosso exterior, temos mais zelo com o exterior. Saímos de casa e procuramos estar passados, estarmos cheirosos, estarmos bem arrumados, e nada disso é errado, muito pelo contrário, isso é muito bom. Mas nem sempre a forma como nós estamos por fora reflete o estado da nossa alma. Tem gente que por fora parece estar tudo bem, parece estar arrumado, parece estar saudável, mas a alma está doente, a alma está enferma, a alma, a vida espiritual está definhando. E como seria se as pessoas conseguissem ver por dentro o estado que nós estamos? Como seria se as pessoas conseguissem ver como está o estado da nossa alma? Eu não consigo ver a sua alma, só Deus consegue te ver por dentro. E a palavra que eu trago para você é que a vontade de Deus que nós tenhamos saúde, não só saúde física, mas também saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual. Pastor, isso é bíblico? É. João, na sua terceira epístola, ele disse a Gaio: desejo que te vá bem e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Eu creio num Jesus que essa noite pode te curar por fora, mas também pode te curar e te transformar por dentro. Aleluia! Entendendo todas essas situações e estes pormenores, olhemos para o texto. A Bíblia vai dizer no versículo 10 e no versículo 11, você está com a Bíblia aberta ainda, está escrito assim, Lucas 13, versículos 10 e 11. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ouça o que eu vou dizer para você. Jesus está na sinagoga, e como disse, isso é hábito dos judeus no seu tempo.
de todo sábado estar em um destes locais. Como homem, nascido sob a lei, Jesus também estava lá. A questão toda que fica é, Jesus estar na sinagoga como um homem judeu é normal? Esta mulher, nesse estado, estar numa sinagoga não era algo comum. Por quê, pastor? Ouça-me. Primeira razão. Naquela época, as mulheres não eram valorizadas. As mulheres passaram a se tornar mais valorizadas de Jesus para frente. A Bíblia nunca, em momento algum, deu razão a uma sociedade machista. Mas o mundo daquela época era majoritariamente dominado pelos homens. Sendo assim, para você ter uma ideia e só um exemplo, se tivessem 100 mulheres e 9 homens, não se abria uma sinagoga. Só se abria uma sinagoga se tivessem 10 homens. Porque se não tivessem 10 homens, uma sinagoga não podia ser aberta, independente do número de mulheres que tivessem ali. Então a primeira coisa que eu vejo que dificultaria esta mulher estar ali é que ela é mulher. Qual que é a segunda razão que eu vejo que dificultava ela estar na sinagoga, pastor? Ela está enferma. E naquela época as pessoas acreditavam que as enfermidades eram consequência de pecado. Lembra daquele cego que Jesus passou com os discípulos? Os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? O que os discípulos estão manifestando ali é o entendimento das pessoas naquele tempo, que se alguém está enfermo é porque está em pecado. Então esta mulher, quando chegou na sinagoga, o entendimento que as pessoas tinham é que ela tem algum pecado não confessado. Como se não bastasse isso, naquele tempo, as pessoas valorizavam mais a religiosidade do que o ser humano. Pastor, isso está no texto? Está. No versículo 15, diz a Bíblia que quando Jesus curou esta mulher, o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, disse, por que vocês, versículo 14, melhor dizendo, 6 dias há que é mister trabalhar, vinde nesses dias para serdes curados, e não no sábado. O que ele está dizendo? O guardar o sábado é mais importante do que uma cura. Guardar o sábado é mais importante do que uma libertação. Guardar o sábado é mais importante que um milagre. Porque naquele tempo valorizava-se mais a religiosidade do que o ser humano. Mais uma dificuldade. Quarta dificuldade que eu vejo para essa mulher está no culto. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, versículo 15, hipócrita, no sábado não se solta da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento e leva para beber água. Pastor André, o que Jesus está dizendo para aquele moço era, o que vocês fazem é valorizar mais o boi, mais o jumento do que as pessoas. Então essa mulher vivia numa sociedade que as mulheres não eram valorizadas, que quem estava enfermo era visto como consequência de pecado. Ela está numa sociedade que a religiosidade vale mais do que as pessoas. Ela está em um ambiente que as pessoas valorizam mais animais do que gente. E mesmo diante de tudo isso, ela foi para o culto. Mesmo diante de tudo isso, ela vai para a sinagoga. Ela tinha todas as razões para não ir. Ela tinha todas as razões para ficar em casa. Ela não tinha essa cadeira confortável. Ela não tinha esse som agradável. Ela não tinha esse ar condicionado. Ela estava sentindo dor, mas ela estava no culto. Ela estava sofrendo, mas ela estava no culto. O ambiente não era favorável, mas ela estava no culto. Ninguém dizia para ela seja bem-vinda, mas ela estava no culto. Ninguém apresentava ela como visitante, mas ela estava no culto. E sabe uma coisa que alegra o meu coração? É que ela foi para o culto e Jesus foi para o mesmo culto que ela. Pastor, por que isso é importante? Porque se nós olharmos para tudo que nos cerca, muitas vezes a gente não vem para o culto. Irmão, se nós olharmos para tudo aquilo que nos cerca, a gente fica em casa.
A gente arruma desculpa para tanta coisa. Nós olhamos para a situação, nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para o dia que está muito quente, nós olhamos para a noite que está calorenta, nós olhamos para a nossa dificuldade. A gasolina está cara, meu Deus, botar gasolina para ir para o culto numa quinta-feira, ou ver se eu guardo gasolina para ir no domingo. A gente olha para tanta dificuldade para vir no culto, e essa mulher vem para o culto numa sociedade que não a recebia, num ambiente que ela não é valorizada, numa situação que ela vem para o culto gemendo e sentindo dor. E aí alegra o meu coração, porque a gente pode vir para o culto sofrendo, mas Jesus está no culto, Jesus está presente no culto, Jesus está presente no ambiente. Está entendendo? Você veio para cá sofrendo, você veio para cá chorando, tem gente que veio para cá se arrastando, mas a palavra é: Jesus veio para o mesmo culto que você. Oh, glória a Deus! E é bom quando a gente vem para o culto sabendo que Jesus também vem. Jesus está lá, a mulher também está lá. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 12: e vendo-a Jesus. Pastor, porque isso é importante, ouça-me. Irmãos, quando nós estamos num ambiente em que as pessoas estão, aos nossos olhos, vestidas de modo comum, a gente pouco repara. Agora, quando chega alguém diferente, com alguma característica diferente, quer seja física, quer seja nas roupas, inevitavelmente a gente olha. Inevitavelmente a gente olha. As pessoas chegaram na sinagoga de pé, eretas. A mulher chegou na sinagoga assim, andando assim. Então, quando ela entrou na sinagoga, inevitavelmente todos repararam ela ali, ou pelo menos a maioria das pessoas a repararam ali. Ainda mais nesse ambiente que eu citei para você: mulher, doente, religiosidade, e que animais valiam mais do que gente. Todo mundo reparou ela. Só que ninguém olhou para ela como Jesus olhou. Aleluia. Ninguém olhou para ela como Jesus. Porque quando Jesus olha para a gente, o seu olhar é tão poderoso. Porque quando eu olho para você, o máximo que eu posso ver é como está seu cabelo, como está sua roupa, como está o seu calçado, como está o seu rosto. Mas quando Jesus olha para a gente, Ele vê como está a nossa alma. Quando Jesus olha para a gente, ouça isso, Ele faz um diagnóstico tão profundo da nossa vida, que Ele vê não apenas o nosso agora, como Ele vê toda a nossa história. Pastor, de onde você tirou isso? Está no texto. Quem foi que falou para Jesus que essa mulher estava numa prisão? Quem foi que falou para Jesus que essa mulher era filha de Abraão? Quem foi que falou para Jesus que ela está sofrendo há 18 anos desse mal? Quem foi que falou para Jesus tudo isso que está acontecendo com ela? Ninguém. Quando Jesus olhou para ela, Ele fez o diagnóstico: é filha de Abraão, está numa prisão e tem 18 anos. Porque quando Jesus olha para você, Ele sabe como foi a sua tarde, como foi o seu dia, como foi a sua semana, como foi o seu mês, como foi o teu ano, como foi a tua vida. Deixa eu falar uma palavra para você. Tem coisas que você nem se lembra mais, mas Jesus sabe, Jesus se lembra, Jesus conhece. Ele sabe a sua vida e a sua história. Ele te conhece. Ele te conhece de modo tão poderoso, tão tremendo, que o versículo 12 da sua Bíblia está escrito: e vendo a Jesus,
chamou-a a si. Escute o que eu vou lhe dizer. A maioria dos templos hoje, dos locais de culto hoje, tem esta ideia aqui, em que eu estou, ou o pastor, o palestrante, o ministrante, está de frente para o povo. As sinagogas eram diferentes. As sinagogas eram redondas. E o mestre, o palestrante, o ministrante, ficava no meio da sinagoga, no centro, para que todos tivessem a mesma distância de quem estava pregando e pudessem ouvir igualmente a palavra. Essa era a ideia. Quanto mais importante a pessoa fosse, por exemplo, um fariseu, um escriba, um saduceu, mais próximo do centro essa pessoa ficava. Quanto menos importante aos olhos dele, mais distante do centro essa pessoa ficava. Onde você acha que estava essa mulher? Onde você acha que ela estava? Jesus está no centro. Porque Jesus nunca fica num lugar se não for para ficar no centro. Jesus só fica se ele for o principal. Agora, a mulher está onde? Está lá no canto. E aí eu acho lindo, porque aquele que está no centro enxerga aquela que está no canto. Aleluia. E quando ele vê a mulher lá no canto, ele faz assim para ela: vem cá. Aleluia. Vem cá. Aí eu acho lindo, sabe por quê? Porque ouça-me, Jesus poderia ter curado essa mulher à distância, sim ou não? Sim. Ele podia simplesmente olhar para ela do centro, lá no canto, e fazer com que ela ficasse curada. Mas Jesus faz questão de fazer isso para ela. Vem. Então, se Jesus não cura ela no canto, ela sai do canto assim, ó. Olha para mim. Ela sai do canto, vindo para o meio assim, encurvada. Ela anda do canto ao centro, encurvada. Ela anda do canto ao centro, doente. Ela anda do canto ao centro, vivendo nessa situação. Por que Jesus não cura ela primeiro, para depois chamá-la? Ouça isso e leve para casa. Porque Jesus é assim. Ele não te endireita primeiro, para te chamar depois. Jesus não nos endireita primeiro e nos chama depois, não. Ele olha para a gente do jeito que a gente está. E diz assim: vem. Mas pastor, eu estou todo complicado, vem. Mas pastor, eu estou amaziado, vem. Mas pastor, eu sou viciado, vem. Mas pastor, eu estou todo enrolado, vem. Mas pastor, minha vida está toda complicada lá fora, vem. Por que Jesus faz isso? Porque Ele te chama, você vem, e quem te endireita é Ele, quem te conserta é Ele, quem te muda é Ele. É Ele. Tem eventos que eu vou pregar, pela graça de Deus, em alguns lugares, no Brasil, pastor André, que às vezes eu fico triste na hora do apelo, sabe? Eu vou fazer o apelo no final da mensagem, e aí quando eu convido as pessoas para virem à frente, que querem se render a Jesus, sempre tem aquela pessoa que diz assim: eu não estou preparado ainda. Você já ouviu isso, né? Eu não estou pronto ainda. Eu não estou preparado ainda. Irmão, eu confesso que dá vontade de voltar para o púlpito e pregar tudo de novo.
Eu falo assim, a pessoa não entendeu, a mensagem, ou eu preguei errado. Porque não é assim. Jesus não quer que você se conserta primeiro para depois você vir para Ele, não. Ele olha para você e diz assim: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós pudéssemos nos consertar sem Jesus, a gente não estava aqui. A Bíblia diz que ela não podia de modo algum se endireitar, porque se eu pudesse consertar minha vida sem Jesus, eu não estava aqui. Se eu pudesse obedecer a Deus sem Jesus, eu não estava aqui. Se eu pudesse ser santo sem Jesus, eu não estava aqui. Se eu pudesse ir para o céu sem Jesus, talvez eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu não posso nada sem Ele, eu não sei nada sem Ele, eu dependo dEle para tudo. Eu vim todo torto e é Ele que me endireita. Então vem do jeito que você está. Esse dia eu fui pregar numa igreja, num bairro meio complicado, não vou citar o nome, num bairro meio complicado. Eu lembro que eu cheguei nessa igreja, aí eu sentei no púlpito lá do pastor, e o pastor começou a me contar a história de alguns irmãos. Aí ele começou a dizer assim, ó, do primeiro banco, tá? Josué, tá vendo aquele povo ali? Eu falei, tô. Aí ele começou, ex-traficante, ex-viciado, ex-macumbeiro, ex-assassino, ex-ladrão. E começou. Aí depois que ele falou de um monte, eu já fiquei meio assustado, porque o bairro era meio perigoso, né? Aí eu olhei para ele assim e falei assim, e o senhor é o quê, pastor? Ele falou, eu sou ex-presidiário. Eu falei, meu Deus, eu sou o único aqui que nasci na igreja. Aí ele contou a história para mim. Eu fiz muita coisa errada na minha vida, fui preso, passei muitos anos na prisão, me converti na prisão. Na prisão Jesus mudou minha vida, na prisão fui batizado com o Espírito Santo, na prisão fui batizado nas águas e comecei a pastorear os presos da minha cela e estou aqui do lado de fora pastoreando quem está solto. E eu disse para ele, por que, pastor? Ele disse, porque Jesus é assim, ele pega quem está torto e endireita, ele pega quem não tem jeito e dá jeito, ele pega quem a sociedade não consegue mudar, quem o mundo não consegue transformar, e ele transforma. Levante as suas duas mãos para o céu, tem uma palavra de Deus para liberar para a tua vida. Aqui é lugar de quem está torto, aqui é lugar de quem, gente que precisa se endireitar. Vem do jeito que você está, porque aquele que conserta, aquele que muda, aquele que endireita está aqui. Vem! Ele olha para a mulher que está lá, naquela situação, e diz assim, vem. Como ele olha para pessoas aqui hoje e diz, vem. Vem. Do jeito que você está. E a mulher vem, E quando a mulher vem, chega até Jesus. Versículo 12. Preste atenção no que a Bíblia vai dizer. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando Jesus diz isso, a mulher é curada instantaneamente? Não. Isso me intrigou muito tempo, até que Deus me fez atentar para um detalhe. Jesus olhou para ela e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas ela continuou encurvada. Por que isso, pastor? Ouça-me. Lembra do que eu falei lá no início do sermão? O problema dela manifestava-se no físico, mas a origem era espiritual. É por isso que Jesus não disse para ela, mulher, estás curada. Porque se fosse só físico, ele diria, você está curada. Mas como era espiritual, ele disse, você está livre. E por que ela não se endireitou imediatamente, pastor? Ouça-me. E aqui eu tenho certeza que é a resposta de Deus para muitos questionamentos. Porque existem situações
que primeiro acontecem no mundo espiritual, para depois se materializarem no mundo físico. Quando Jesus disse para ela, estás livre, a ordem foi no mundo espiritual. Faltava se manifestar no físico. E por que, pastor, isso é a resposta? Porque não tem aqueles cultos que a gente vem na igreja, principalmente no nosso meio pentecostal, em que Deus toma alguém, o pregador, o pastor, quem está ministrando louvor, e de fato a pessoa orientada por Deus, às vezes diz assim, hoje Deus muda a sua história, hoje Deus cura aquela enfermidade, hoje Deus abre aquela porta. Nem sempre acontece hoje. Já reparou? Tem coisa que acontece no outro dia, na outra semana. Por que dá esse, me permita usar essa expressão, por que dá esse delay? Não acontece na hora, se Deus pode fazer na hora. Porque existem coisas que primeiro Ele faz no espiritual. Oh, glória! E aqui tem uma palavra profética para liberar para você. Tem coisas que você não pegou ainda. Tem coisas que você não sentiu o cheiro, que você não sentiu o gosto, que você não apalpou ainda, mas que no mundo espiritual já são realidades. Que no mundo espiritual já estão liberadas sobre você. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Levante a mão, estou sentindo Jesus aqui. Se foi liberado no mundo espiritual, uma hora vai se materializar, uma hora você vai tocar, uma hora você vai apalpar. Tem coisas que você não viu ainda com os teus olhos, mas que o céu está dizendo, já está liberado, já está liberado. É o que aconteceu aqui. Jesus primeiro faz no espiritual. E agora, Ele vai fazer no físico. Como que Ele vai fazer no físico? Olha o versículo 13. E impôs as mãos sobre ela. Impôs as mãos sobre ela. Pastor André, posso usar o senhor como modelo? Posso? Cá, pastor. Coluna tá boa, né? Tá bom? Tá bom. É. Magrinha assim, né? Irmãos, o texto está dizendo, impôs as mãos sobre ela. Eu vou contar até 3 e você vai repetir comigo. Impôs as mãos sobre ela. 1, 2, 3. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que isso não faz nem sentido? Quando a gente olha assim, faz nem sentido. Vou te falar por quê. Pastor, curva um pouquinho aqui. Impor as mãos é isso aqui, ó. Impor as mãos. Todas as versões que você procurar da Bíblia estão falando a mesma coisa. Impôs as mãos, pôs as mãos sobre. Sempre, sempre, sempre assim. Se eu quero endireitar o pastor André, o normal é fazer isso aqui, ó. Colocar a mão debaixo e levantá-lo, correto? Se eu quero levantar, eu tenho que botar a mão de baixo para levantá-lo. Mas Jesus não vai levantar a mulher com a mão de baixo. Ele vai levantar a mulher com a mão sobre ela. Se eu fosse ali, se estivesse eu ali, minha mão é um pouco pesada, né? Não é só a mão não, né? Acho que tudo aqui é pesado. Se fosse eu ali, minha mão é pesada, ele pode até conseguir levantar. Mas a mulher está sofrendo há tantos anos. Imagina como que ela sentia dor na lombar, dor na coluna. Pensa, irmão. Com uma mão pesada. Tenta levantar, pastor. É fácil levantar com a minha mão aqui? Não, né? Obrigado. Porque se a minha mão está sobre ele, ele vai ter dificuldades para se levantar. Isso porque ele não tem problema na coluna. Agora imagina a mulher que tem 18 anos e está sofrendo disso. Com as mãos sobre, a dificuldade para se levantar seria enorme. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus colocou as mãos sobre. E quando Jesus coloca as mãos sobre ela, ela se endireita.
Se fosse as minhas mãos, ela não se endireitava, porque as mãos dos homens são pesadas, porque as mãos dos homens oprimem, porque as mãos dos homens colocam para baixo, porque as mãos dos homens diminuem a autoestima, porque as mãos dos homens não têm poder. Todas as vezes que o homem coloca a mão, ele coloca para baixo, que o homem coloca a mão, ele diminui, que o homem coloca a mão, ele encurva ainda mais. Mas quando Jesus coloca a mão, ele endireita. Quando Jesus coloca a mão, ele conserta. Por que a mulher ficou endireitada, pastor, naquele dia? Porque aquele que colocou as mãos sobre ela é aquele que disse: tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Debaixo das mãos dos homens, aleluia, a gente não se endireita. E sabe por que tem muitas pessoas que nunca se endireitaram ainda? Porque vivem debaixo das mãos de homens. Eu não estou dizendo que você não deve honrar sua liderança, honrar teu pastor, não é nesse sentido. Eu estou falando de homens aqui, como o príncipe dessa sinagoga, um fariseu, que no dia que Jesus curou ela, o que ele falou? Hoje não é dia, hoje é sábado. O que ele está tentando fazer? Colocar a mão, como quem diz assim: fica curvada só mais um dia, espera até amanhã. Já esperou 18 anos, fica mais um pouco. Por quê? Porque o sistema é mais importante, porque a regra é mais importante, porque a religiosidade é mais importante, porque o dogma é mais importante. E todas as vezes que a gente vive preso a essas coisas, preso a esses sistemas, preso a essas liturgias, a gente sempre fica encurvado, a gente nunca muda de vida, a gente nunca alcança um nível espiritual, a gente nunca consegue ser livre de verdade. É por isso que eu vim aqui nessa quinta-feira de campanha e dizer para você: está na hora de sair debaixo da mão desses homens, debaixo destas coisas, e vir para baixo das mãos de Jesus. Debaixo das mãos dele tem liberdade, debaixo das mãos dele tem mudança de vida, debaixo das mãos dele tudo se faz novo. Aleluia. Eu não estou pregando aqui para você vir para ficar debaixo das minhas mãos. Eu não estou pregando aqui para você vir e ficar debaixo da mão de homem algum. Eu estou pregando aqui para você se colocar debaixo das mãos de Jesus. Porque debaixo das mãos de Jesus tem tudo o que você precisa. Quando Jesus coloca as mãos sobre ela, e aqui eu termino, a mulher se endireita. E quando a mulher se endireitou, glorificava a Deus. O príncipe da sinagoga está dizendo: é sábado, glória a Deus. O príncipe da sinagoga está dizendo: não pode, glória a Deus. Jesus está chamando ele de hipócrita, glória a Deus. Jesus está falando que ele cuida mais do boi do jumento, e ela está, glória a Deus. Porque quando eu estou debaixo das mãos de Jesus, eu não me importo com o que está acontecendo à minha direita ou à minha esquerda. Fale quem quiser falar, critique quem quiser criticar, reclame quem quiser reclamar. Eu estou debaixo das mãos daquele que me fez livre. Eu estou debaixo das mãos daquele que me mudou. Eu estou debaixo das mãos daquele que me salvou. Oh, tem alguém debaixo das mãos de Jesus aqui? Tem alguém debaixo das mãos de Jesus? Levante as duas mãos aí, vai. Abra sua boca, pelo menos por 30 segundos. Enche esse lugar de adoração aqui. Enquanto o louvor da igreja se aproxima, eu concluo com uma frase que não é minha. É uma frase de Charles Haddon Spurgeon.
comentando sobre esse texto. E aqui eu encerro o meu sermão. E aqui eu acho impossível você não dar um glória a Deus com uma frase dessa. Ele disse assim: Satanás demorou 18 anos colocando essa mulher dentro de uma prisão. 18 anos fortalecendo a prisão, apertando as correntes e apertando o seu cadeado. Jesus quebrou tudo isso em menos de 18 segundos. Porque eu não sei há quanto tempo você está sofrendo com algumas coisas. Eu não sei há quantos anos, há quantos meses você sofre com algumas situações. Mas eu estou pregando um Jesus que em alguns segundos Ele muda a sua história. Em alguns segundos Ele muda a tua vida. Em alguns segundos Ele quebra cadeias, Ele quebra correntes. E está dizendo o título desta campanha: se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Aleluia. Você crê no que eu estou pregando? Você crê no que eu estou pregando? Então coloque-se em pé comigo, por favor. E vou devolver a palavra ao pastor. Eu só faço um convite antes de orar. Fique de pé comigo, só um minutinho. Eu faço um convite antes de orar. Se você entendeu o que eu preguei, eu não preciso nem insistir. O mesmo Jesus que olhou para aquela mulher e fez assim: vem, do jeito que você está. Está chamando você hoje, que não é membro desta igreja, de nenhuma outra igreja, ou está afastado do Evangelho, parou na caminhada, estacionou. Você até visita a igreja, até vem à igreja, vem ao templo, mas nunca tomou essa decisão pública por Jesus. Jesus está chamando você hoje, homem, mulher, moça, rapaz, senhor, senhora, está dizendo para você: do jeito que você está agora, vem.